Hoje eu trouxe um texto e nós vamos ler daqui a pouco. Então não precisa colocar agora, não. A gente vai ler daqui a pouco. E antes eu preciso fazer aí um panorama daquilo que nós vamos falar. Com conversa com o Diógenes, ele falou assim, cara, vamos botar um tema nessa pregação, pá. E aí eu lembrei desse tema, conexão, quando a gente perde a conexão, a importância da conexão. E eu vou falar sobre um personagem que eu gosto muito na Bíblia, que se chama Davi. E eu lembro que conexão era uma coisa que a gente esperava muito. A galera que tem, assim, a minha idade, um pouquinho menos, só um tiquezinho menos, assim. Amiga, você não faz ideia, a internet era discada. Aí fazia um barulhão, fazia... Não tinha como a gente entrar na internet escondido. O pai e a mãe ouvia, não tinha como. E era caro entrar na internet, porque dependia da linha telefônica. Então a gente só podia entrar depois da meia-noite. Quem lembra dessa época? Vai, tem alguém aqui? Tá vendo? Um ou outro lembra dessa época. Mas quando entrava, fazia esse barulheiro. Você está conectado. Era demais. Era demais. Porque eu podia falar com qualquer pessoa do mundo. Tinha salas, os chats ali, a gente entrava naquelas salas de conversa, e aí eu falava com um americano, sem falar inglês. Era demais, era muito legal. E eu lembro também que eu fui uma vez para uma viagem missionária para um país chamado Burkina Faso, um país que fica no noroeste africano, e um país que está em guerra até hoje, esse país. E quando nós chegamos lá, eu precisava de internet. E o missionário falou assim, não tem internet. Foi impossível. Isso foi em 2014. Ele falou assim, não tem internet. Eu falei, como não? Eu preciso só mandar uma mensagem para minha família, para dizer que eu cheguei bem e tudo mais. Eu falei, só tem um único lugar que você vai encontrar a internet, que é no consulado americano. E aí nós vimos lá o consulado americano, ele era um muro enorme, ficava no centro de uma cidade chamada Ouagadougou. Esse é a capital lá de Burkina Faso. E aí, nesse lugar, era o único lugar que tinha luz, energia elétrica, para você ter uma ideia, e também era o único lugar que tinha a internet. Então, se você fosse até o muro ali do consulado americano, você conseguia pegar o Wi-Fi deles. Estava liberado de graça. E aí, uma coisa me marcou muito também, porque a gente ia 10, 11 horas da noite para esse muro, e aí tinha alguns pontos de luz, e as pessoas estavam sentadas debaixo lendo livros. Pessoas que trabalhavam o dia todo, só podiam estudar à noite. Era o único lugar de uma capital que tinha energia elétrica. É claro que aquele que tinha um gerador, que era para gente rica, aí tinha energia elétrica o dia todo. Mas aqueles que não tinham, com uma grande população, tinham que ir para lá. Então eu lembro de ter ido para lá para fazer uma conexão com a minha família. Uma coisa tão simples, né? Às vezes nem faz sentido para você, mas para mim foi tão importante. Tinha que ir até lá para falar com minha esposa, chegamos bem. A situação é tensa. Orem por nós. Tem gente na equipe que já está passando mal. Então, orem por nós. Nós vivemos com conexões, gente. Precisamos de conexões. Ninguém é uma ilha, já diziam aí. Não está na Bíblia, não, tá? Mas ninguém é uma ilha. A gente não consegue viver sozinho. Não dá. A gente precisa se conectar um com o outro. E uma das conexões que mais nos fala é a conexão com Deus. E eu quero falar sobre um homem que tinha uma conexão com Deus. Ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Que demais isso. Acho que incrível. Como é que você quer ser lembrado, gente, no final da tua vida? Um cara que via no movie. Eu quero ser lembrado com o cara do rock. Eu era do rock. Não, eu quero ser lembrado por um cara de muitas amizades. Um cara legal. Davi foi lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Que honra. Não foi ele que escolheu. Foi o próprio profeta que falou. Deus falou para mim. E por isso eu estou falando para você, Saul, que era o rei que estava antes de Davi. E ele fala para ele assim, Deus vai tirar o seu reinado. Porque ele colocou alguém melhor do que você. E ele é um homem segundo o coração de Deus. Eu lembro quando eu era adolescente, e uma pessoa tentou explicar melhor esse versículo, e foi muito legal. E ele falou assim, cara, um homem segundo o coração de Deus era um homem que os batimentos do coração dele batia no mesmo ritmo do coração de Deus. Fantástico isso. Entendeu? Não faltava ritmo, não era arritmia, era um batimento contínuo.
O meu coração bate no mesmo ritmo do coração de Deus. E isso é legal porque eu também sou músico e a gente tem uma conexão aqui na banda. Quando você vê uma banda, para quem é músico sabe disso, mas para quem não é já fica sabendo. Eles são tudo ligados, tá vendo? A guitarra fica lá, o teclado fica, mas dois tem que estar pertinho, que é o baixo e a batera. Por quê? Porque eles estão conectados. O bumbo ali faz tum e o baixo faz tum. Depois o bumbo faz tum tum e ele tem que fazer tum tum. É claro, quando você pega um baixista igual o André, faz não dá nem tempo de fazer o tum tum tum. Mas eles tocam na mesma banda, o baixo e a batera. Vocês sabem disso? Um baixo quer ficar do lado da bateria. Eles ficam olhando um para a cara do outro, fica assim. E o outro aqui, ó, tum tum. Quando o cara tem um pedal duplo, aí acaba com ele, entendeu? Mas é muito legal. Eles tocam na mesma banda. E Davi tocava na mesma banda. Sabe, do nosso Deus. Ele tinha um coração segundo o coração dele. Vamos lembrar agora um pouquinho desse panorama? A Bíblia começa falando de Davi na adolescência. A gente não sabe 14, 15, 16, 17 anos. Tem gente que fala que é 15, a gente fala 16. Eu não quero saber a idade dele. Eu quero lembrar que ele era adolescente. Você lembra que Deus rejeita Saul e agora Samuel vai na casa do pai de Davi. E que história bacana aquela. Ele tem vários irmãos e Jessé ele chama todos os filhos, mas esquece de Davi. E quando o profeta pergunta para Jessé, falou assim, ó, Deus falou que não é nenhum desses, não está faltando um? Estão todos os seus filhos aqui? E ele fala, tem o caçula. Mas é caçula. É o caçula, ele é ruivo. Ele é ruivo. Ele tem belos olhos. Tem uma versão que diz que ele era franzino. Sabe o que é franzino? Magrelo. Magrelo, adolescente, tem espinha na cara. Ele está cuidando das ovelhas, está fedendo, porque as ovelhas fedem. Pega um desses, está aqui. Esses aqui já estão prontos. Por que você quer chamar um adolescente? E Deus fala para o profeta, não é nenhum desses. Vocês estão vendo só a aparência. Eu vejo o coração. Manda chamá-lo. E aí quando Davi vem, ele é ungido como rei. Fantástico isso. Um pastor de ovelha ungido como um próximo rei. Ele não assume a coroa na hora. Ele volta a cuidar das ovelhas. Logo depois vem uma história épica, né, gente? De todos os personagens da Bíblia, tem vários personagens, aqui a Bíblia, e o que eu mais gosto é Davi. Porque ele é um herói, cara. Eu, quando criança, ouvia essas histórias de um guerreiro, de um herói, de um cara incrível. Davi era um artista completo. Cara, Davi, ele era poeta, ele era compositor e fez várias músicas. Davi era instrumentista e dos bons. O próprio rei falava assim, não consigo dormir, me traga o melhor instrumentista. E quem era chamado? Davi, para tocar harpa para o rei dormir. Ele era instrumentista do bom. Tem um versículo que eu gosto muito, Salmos 33, 3, diz assim, tocai um cântico novo, tocai bem e com júbilo. É o próprio Davi falando para o pessoal dos levitas ali, para o pessoal do louvor. Olha, tocai um cântico novo. Eu quero que vocês escrevam. Porque eu escrevi, porque vocês não podem escrever? Tocai bem, com habilidade, com arte. Porque eu sei como é que é tocar bem. Então, começar a tocar mal, eu percebo aqui. É isso que ele está dizendo. E tocai com alegria. Se é para louvar o Senhor, é com alegria. O cara era músico, mas ele também era dançarino, você acredita? Numa certa ocasião, quando trouxeram a Arca da Aliança de volta para o reino, ele entra dançando. Ali, ó. A Bíblia fala que ele está dançando. E ele também era um excelente ator. A Bíblia fala para a gente. O cara era bom das artes cênicas. Numa certa ocasião, fugindo de Saul, ele tem que ir para o povo filisteu. E quando chega lá, o pessoal olha para ele e fala assim, não é esse o tal do Davi? Que matou o Golias lá? Vamos matá-lo! Aí ele começa a fingir de louco. Ele encosta na parede, fica babando. Está na Bíblia, gente. Fica babando, blá, 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 blá. Ele falou, mas esse homem está louco? Mandaram um louco para cá? E manda ele embora. E ele vai embora. Rapaz, se ele não fosse um bom ator, ele morria na hora. Na hora. Então, Davi, ele era um artista completo. Um cara incrível. Aí, na nossa frente, no Salmo, no 2 Samuel, ali, 16, mas a gente vai ver um momento épico, né, que a batalha contra o gigante Golias. Que cena, cara, que incrível. Tem alguns momentos que eu queria estar na Bíblia. Você não queria, não? Você não tem essas coisas? Tipo assim, eu queria viver aquele momento. Imagina se Deus aparecesse para você hoje à noite e fala assim, ó, vou te dar um sonho. Vou te colocar no meio de uma história que já aconteceu. Escolhe aí. Eu que gostaria de ver essa batalha. Queria estar lá.
aqueles filisteus, um gigante de quase 3 metros, falando assim, me dá um homem, vocês não têm homem para lutar comigo. De repente me chega um adolescente de 16, 17 anos, 15, e ele aparece lá, com espada não, com 5 pedras, e com um negócio que parece um estilingue, uma funda. O gigante olha para ele e fala assim, vocês estão me achando com o quê? Vocês acham que eu sou um cachorro para mandar um moleque com um pedaço de pau e pedra? Por causa disso eu vou acabar com você, menino. Vou cortar tua cabeça. Vou dar sua carne para as aves do céu e para os animais da terra. E a Bíblia fala que Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses. A Bíblia vai falar lá em Provérbios que a maldição sem causa é como um pássaro que você solta em revoada, mas não encontra ninho. Quando você solta um pássaro que não encontra ninho, ele volta na tua cabeça. E foi exatamente isso que aconteceu com Golias. Golias amaldiçoa Davi, aí ele agora volta com tudo aquilo que Golias falou para ele. Rapaz, você falou que você vai me matar, né? Então tá. Eu que vou matar você. Eu que vou arrancar a tua cabeça. Você vai ver que o texto é igualzinho. Ele repete tudo aquilo que Golias fala. Eu vou dar sua carne para as aves do céu, para os animais da terra, e todos saberão que há Deus em Israel. Que cena incrível, mano. Que cena incrível. A Bíblia fala que Golias precisava de um ajudante para levar o escudo e a lança, de tão pesado que era. Um ajudante vinha na frente, levava o escudo e a lança. E Davi percebe aquilo e fala assim, eu sou bom com a funda, e eu sou menor, sou mais rápido, eu não tenho condições no braço, então vou usar minha agilidade. A Bíblia fala que ele era muito hábil, a Bíblia fala que ele tinha uma habilidade incrível. E ele vem correndo, um detalhe que todo mundo não percebe. Eu achava que quando Golias se apresentou na frente de Davi, Davi ficou assim, ó, fugindo, indo para trás. Mas não, a Bíblia fala que ele veio correndo, não dá tempo dele pegar o escudo. Ele é esperto, ele vem correndo, rodou, estico, pá! Uma pedrada só, velho. Ele levou 5 pedras. Mas ele usa uma só. A Bíblia fala que a pedra fica cravada, não cai da testa, velho. Fica cravado na testa. Ele não morreu com a pedrada. Mas levanta uma poeira, porque é um gigante de 3 metros. Bum! Bate no chão, levanta uma poeira. Mas aí Davi corre para cima dele. Eu tenho certeza que ele deve ter dado um sorriso. Ninguém acreditou em mim, ninguém. Nem o rei acreditou em mim. Aí ele pega a espada do gigante e acaba com a cabeça dele. Né, tira a cabeça dele, levanta, espirra sangue. Pss, pss, pss. Não romantiza muito não, gente. Foi assim, gente. Tá bom, espirrou sangue na cara dele, pá. E ele levanta aquela cabeça. Que incrível! Vou contar mais de Davi, tá bom, gente? Não está com pressa não, né? Vou contar mais de Davi. Davi agora é considerado um herói. O próprio rei fala assim, você vai morar na minha casa. O rei não conhecia ele, ele fala assim, quem é esse menino? Alguém conhece? Porque ele é filho de quem? Ah, parece que ele é filho de Jessé. Mas que menino bom, velho, vai morar na minha casa. Aí quando ele entra na casa agora, está chegando na cidade, eles estão chegando tudo no cavalo. O Saul está vindo na frente, o bonitão, pá. Aí está filho vindo, o Jonatas, que é o filho, atrás. E Davi está vindo atrás. Aí começa o problema. Porque as mulheres começaram a gritar. Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Saul matou milhares, mas Davi 10 vezes mais. Aquilo ali começou a irritar Saul. Como assim? Ele matou um cara só. Eu sou o rei. Ele matou só um gigante, mas quando ele matou o gigante, ele matou o exército inteiro. Então aquilo começou irritando o rei. Ele falou assim, esse menino acabou de chegar. O que vai ser no futuro? E ele começou a ter pensamentos ruins, Saul. Ele foi tomado por espíritos malignos, diz a Bíblia. O cara ficou endemoniado. E ele não conseguia dormir. E aí chamaram quem? O músico, o cara que era top. Davi está lá tocando a harpinha ali, Saul olha para ele, vou matar esse menino. Tá eu e ele aqui no quarto, vou matar ele. E eu sou bom, eu vou matar de uma vez só. Ele pega uma lança, num período de assim, ó, num curto espaço, ele pega a lança e joga, Davi abaixa a cabeça, a lança crava na parede. Prá, Davi foge. E não foi a única vez. Num outro momento, ele também está lá, tocando, porque ele precisava, não conseguia dormir, e ele pega a lança e joga de novo. 2 vezes tentou matar ele, e é sangue frio. Aí ele fala, me escapou, eu vou matar ele hoje à noite. Só que Davi era casado com a filha de Saul, porque quando ele derrotou Saul, um dos presentes que Saul deu foi o casamento com a sua própria filha. Ele era casado com a Mical, a filha de Saul.
E aí ele fala para Mical assim, olha, eu fiquei sabendo que o Senhor vai me matar hoje. Você precisa me ajudar. O que eu faço? Olha, eu vou fugir pela janela. E você coloca ali, sabe, uns lençóis assim, uma estátua. E aí coloca por cima. Sabe, quem nunca fez isso, né? Bota ali uns travesseiros, parece que tem uma pessoa deitada assim, faz uma bolinha assim com uma coberta, né, com uma toalha. Bota na cabeça, bota ali, Saul vai até lá, quando olha, não é ele, é a estátua. E agora Davi tem que morar no deserto. Cara, que história incrível, velho. Davi é muito fera. O cara foge. Ele não assumiu o reinado, demorou anos. Foram 13, 14 anos para ele assumir o reinado. Fugindo, morando no deserto. Aí um dia, morando no deserto, ele não tinha onde morar. E aí ele foi morar numa caverna. Já fala primeiro que ele foi para uma caverna chamada Caverna de Adulão, que era um esconderijo de bandidos, de pessoas que estavam deprimidas, pessoas que estavam sem emprego. E ele foi morar nessa caverna. E aí um dia, numa outra caverna, não foi na mesma, numa outra caverna, o Saul está passeando por ali, com 3.000 homens. E ele fala assim, eu vou matar Davi, eu fiquei sabendo que ele está por aqui. E Davi está lá dentro, com os seus homens escondidos na caverna. Sabe o que acontece? O Saul tem um log, mano. Falei assim, gente, não vou aguentar não, velho. Não, vamos aguentar lá, tem um banheiro lá no acampamento. Não, gente, eu vou precisar aliviar o ventre. É assim que diz a Bíblia. E então ele entrou na caverna para aliviar o ventre. Você pode colocar outro sinônimo, não vou falar que fica feio, né? Mas vamos fazer o número 2, número 3. Você conhece o número 3, amiga? É o 1, 2, umas trovoadas. Estava ali, eu não sei que ele comeu um bode. Esse pessoal comia bode. É sério, comia bode, comia carneiro. O Barriga fez um revertreves ali, mano. E ele entrou, tem uma versão muito legal, que diz que Saul entrou na caverna para separar os pés. Eu não tinha entendido isso. Separar o pé é assim, gente. Ó. Isso aqui é separar os pés. E ele entra na caverna. Que cena ridícula, velho. Mas quem nunca passou por isso, né? Quem nunca passou? Eu que sou missionário, gente, eu já fiz o número 3 em vários lugares, assim. Vários lugares. Quando você vai para países asiáticos, Índia, Nepal, Tailândia, Vietnã, Camboja, esses lugares, geralmente é um buraco no chão. Então você tem que fazer assim, velho. É terrível, tem que mirar. Terrível, não tem onde encostar. Às vezes dá umas fraquezas na perna, você não consegue fazer nada. É horrível, gente. E ele vai fazer isso. E o que acontece? Os homens estão atrás, olhando ele fazendo o número 2, velho. Está na Bíblia isso, gente. É demais essa história. E aí um dos homens fala assim, Davi, Deus está te honrando. Ele entregou o seu inimigo nessa posição ridícula. Vai lá e mata ele. Não vai nem saber como é que ele morreu. Gente, que vergonha, imagina morrer nessa posição. E ele está lá, gente, está na Bíblia. Davi vai agora. Chega por trás de Saul, mano, naquele fedor, tampou a respiração. Você não imagina essas coisas, né? Por isso que vocês não conseguem ler a Bíblia. Ai, a Bíblia é um livro muito velho. Tem que imaginar tudo. Tem que imaginar o cheiro, imaginar a situação. E aí o que ele faz? Ele pega uma faca que ele está ali com ele e ele corta um pedaço do manto de Davi. De Saul, perdão. O manto de Saul. Ele fala assim, eu jamais poderia matar o rei. O ungido do Senhor. Quando Saul sai, dá aquela limpada, não sei como. E aí quando ele sai, Davi sai da caverna e fala, Saul, o que é essa voz é de Davi? Vamos pegar Davi. Espera aí, Saul. O Senhor me deu você nas minhas mãos. Que absurdo! Você nunca iria me pegar. Então olha a tua capa. E quando ele olha a capa, está faltando um pedaço. Aqui o pedaço na minha mão. Ó. Gente, isso é filme, não é um filme. Você consegue ver um filme ou não? Continua imaginando. Está aqui o pedaço. Ah, Davi, você é melhor do que eu, porque eu queria te matar e você poupou minha vida. Volta para minha casa. E ele volta, ele continua tentando matar ele. Cara, esse Davi é bom demais, velho. Que coração, mano. Aí teve uma segunda ocasião. O Saul também vai num acampamento e fala, eu fiquei sabendo que Davi está nessa região do deserto aqui. Nós vamos pegar ele. Fecha o acampamento. Davi fica sabendo. Ele veio num acampamento com 3.000 homens para te matar. E aí ele fala assim, Abissai. O Abissai era sobrinho dele. Falou assim, ó, você tem coragem? Tenho, tio, é nós. Então nós vamos descer no acampamento. O quê? Só nós dois? Só nós dois. Eles vão desconfiar da gente. Não, vão descer lá, velho.
Vamos descer de noitinha, vai estar todo mundo dormindo. Que cara bom, velho. Amiga, ele desce no meio da noite. Está todo mundo dormindo. Um monte de guarda em volta da tenda do rei. Tinha um deles que era contratado para salvar o rei, mas estava dormindo. E ele entra na tenda, ele vê o Abissai, o sobrinho. Sabe o que fala para ele, Jorge? Fala assim, tio, deixa eu matar. Pelo amor de Deus, deixa eu matar. Deixa eu matar ele. Tem uma lança do lado, eu só preciso de uma tentativa. Deixa, tio, você não matou da outra vez. Deixa eu matar. Ele falou assim, não, vou botar a mão contra o ungido do Senhor. Cara, que cara crente, mano. Aí ele vai, ele pega a lança, estava do lado da cabeça de Saul, diz a Bíblia. Era só fazer assim, e ele pega a lança. Ele pega a lança e pega um jarro de água. E ele sai devagarzinho, vamos sair. Quando ele sai do lado de fora, ele fala assim, Saul, o que é que você é de Davi? Matem-no, matem. Calma aí, rapaz. Você não falou que você tem, ninguém pega você, que você tem segurança e tudo mais? Pois é, o seu segurança aí dormiu enquanto você estava dormindo. Que absurdo! De quem que é essa lança aqui, esse jarro de água? Davi, meu filho. Davi, Saul sempre falava isso. Davi, meu filho, você é melhor do que eu. Que história, cara. Mais à frente, o Saul morre. O inimigo dele morre. E Davi, sabe o que ele faz? Chora. Como é que pode chorar por um inimigo? Tentou matar ele várias vezes, a sangue frio com a lança. Como é que pode? Ele chora por causa da morte do rei. E agora Davi é rei. Fantástico. A Bíblia fala que Davi assumiu o reinado com 30 anos de idade. E ele reinou durante 40 anos. Tem uma história massa pra caramba. Tem uma cidade chamada Jebus. Lembra desse nome? Jebus. Era a terra dos Jebuseus. Essa Jebus, essa cidade, ela era fortificada. Você conhece ela com outro nome. E era uma cidade fortificada, ninguém entrava lá. Davi fala assim, olha, você está no meio da nossa propriedade, no meio do meu reinado. Vamos fazer uma aliança, se renda. Ele fala assim, não, aqui você não vai entrar. Ninguém nunca conseguiu entrar aqui. Digo mais, se você conseguir entrar aqui, até os cegos e os aleijados podem lutar contra você. Davi fala assim, ele não me conhece, mano. Não me conhece, velho. O cara falou que não vai entrar. Aqui não vai entrar o quê? Precisa de uns caras que sabem nadar. Está na Bíblia, gente. Precisa de um pessoal que sabe nadar. Por quê? Porque ele acha que não tem como entrar na cidade. Mas tem um duto de água. Um canal de água. Não sei se era um esgoto, uma entrada ou saída de água. Nós vamos entrar mergulhando, sair no meio da cidade. E a gente mata todo mundo. E ele faz dessa maneira, entra por dentro da cidade, matam todos. E ele muda o nome dessa cidade. De Jebus é chamada Jerusalém. Sabe a Jerusalém que a gente vê? Essa daí é a antiga Jebus. E Davi agora ele faz uma marca. É uma logomarca dele. Que é a estrela de Davi. E ele começa a marcar a cidade inteira. Na pedra e tudo mais. Eu já estive lá. Quando você estiver lá, você vai ver. Tem estrela de Davi para tudo quanto é lado. É porque a cidade era dos Jebuseus, estava cheio de demônio, cheio de deuses. Falou, arranca tudo isso aí e vamos botar nossa marca aí. E ele faz a estrela de Davi e marca a cidade inteira. Cara, que história massa, velho. Massa. É tipo assim, aquele currículo que você fala assim, deixa eu ver se eu vou te contratar. Rapaz, com 16 anos matou um gigante de 3 metros. Tá bom. Rapaz, que homem piedoso, poupou a vida do rei 2 vezes. Incrível. Conquistou várias vezes isso. Líder dos bons, as pessoas queriam estar do lado de Davi, queriam. Fantástico, está contratado. Contratado. Agora vem, gente, uma marca na vida de Davi que faz com que ele perca a conexão. Eu não queria contar essa parte. Porque podia parar aqui, não podia, velho? Podia parar aqui. Mas agora tem uma coisa terrível que você fala, não pode ser o mesmo Davi, mano. A Bíblia tem 2 Davi ou não? Não tem um Davi, um David, assim, com um D no final, que é o outro? Porque a Bíblia tem assim, né, uns nomes, meu nome igual assim, mas não é o mesmo cara. Tem Judas, tem mais do que um Judas na Bíblia, sabia? Se não tomar cuidado, você vai achar que é o Judas que traiu Jesus, e não é. O cara era crente, o outro Judas, ali. Mas enfim, agora chega o momento que vai acabar com a carreira de Davi, com a reputação de Davi. Porque existem 2 coisas diferentes, presta atenção, agora que vai começar, está cansado? Agora que vai começar. 2 coisas diferentes, uma se chama reputação e a outra se chama caráter. Reputação é aquilo que os outros pensam de você.
É o que o Diógenes viu aqui. Gente, estava lá com o Hudson, rapaz, o menino é bom. O menino estava lá, isso é reputação. É o que ele pensa de mim. Eu acho legal, que bom que você pensa bem de mim, Diógenes. Que bom. Reputação, é isso. Agora, caráter é o que você é e Deus sabe o que você é. Não tem como esconder. Reputação é que os outros pensam, dá até para esconder. Sabe as coisas erradas. Mas caráter não dá. Caráter você é e ponto. Então tem muitas pessoas que têm falha no caráter. E Davi vem vindo com uma reputação fantástica. Vamos colocar o texto agora, por gentileza? Queria que você acompanhasse comigo, gente. 2 Samuel, capítulo 11. Diz assim, ó, se você quiser acompanhar no texto aqui, tá bom? Decorrido um ano. Tem outra versão que diz assim, na primavera. Quem tem essa versão aí? Alguém tem? Legal, muito bem. Decorrido um ano, porque fazia um ano que tinha passado a primavera, tá bom? Então eu acho legal uma versão que diz na primavera, que daí você consegue perceber, a primavera é uma estação de alegria, entendeu? E na primavera, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Cara, aqui eu já vejo 2 erros. Dá uma pausa aí. Cara, tem 2 erros aqui. O primeiro erro é, na primavera, época que todos os reis iam para a guerra, o rei não foi. Primeiro erro. Por que ele não foi? Porque ele mandou Joabe, era a época que todos os reis iam. Mas ele falou assim, não vou não. Não vou não, já matei o Golias, já acabei com os jebuseus. Pá, eu sou o cara. Vocês dão conta, eu não vou. Agora tem o segundo erro, olha só, que a gente leu aqui. Numa tarde, levantou-se Davi do seu leito. Mano, quem acorda de tarde, velho? Quem fica numa série até às 5:30 da manhã assistindo. Numa tarde, levantou o rei. Numa tarde. A gente levanta de manhã, gente. Ele não tinha o que fazer. Tem uma frase, né? Tem uma frase que você já deve ter ouvido. Cabeça vazia, oficina do diabo. Não é versículo, tá? Onde que está na Bíblia? Não está na Bíblia. Mas não é porque não está na Bíblia que não é certo. Eu acho super certo. Se você não pensa em algumas coisas boas, não está conectado com Deus, conectado com coisas boas, tua cabeça fica livre para o diabo te atacar, velho. Eu acho isso pura verdade. Então, na primavera, foi todo mundo batalhar, só ficou ele, cara. Só ficou ele, os homens, os guerreiros, foi todo mundo. Só ficou ele. Acordou de tarde. Por que ele acordou de tarde? Ficou bebendo até que horas? Por que ele acordou de tarde? E aí ele foi passear no terraço da casa real. Foi passear assim em cima do terraço. E que diz o texto? E de lá... Perdão. Passeando no terraço da casa real, dali viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa, muito bonita. Cara, quando a Bíblia fala que uma mulher era bonita, é porque era gata, tá bom? É sério, a Bíblia não fala assim, era bonitinha, não é assim não. Quando a Bíblia fala que os homens eram bonitos, tá, meninas? Também não sou machista assim não, tá? A Bíblia fala que tem vários homens bonitos, a Bíblia fala, tá? Davi era um deles, mas a Bíblia fala de um homem chamado José, fala que ele era lindo. Sabia? Está na Bíblia. Fala que ele era bonito de rosto e de corpo, devia ser todo trincado. José do Egito. Tá lá, a Bíblia fala, deixa bem claro isso. Tá bom? E a Bíblia fala também que existiam várias mulheres bonitas, uma delas era Sara, que já era uma senhora e todo mundo desejava ela. Uma Bíblia fala das filhas de Ló, também, que eram as mulheres mais lindas de toda a face da terra. Eu não sei se vocês têm um padrão de beleza, mas eu queria conhecer o padrão de beleza de Deus. Quando chegar lá no céu, eu já falei com a minha esposa, ela não vai ter nem ciúmes. Eu queria conhecer, amor, as filhas de Ló. Por quê? Porque Deus falou que elas as mulheres mais lindas da face da terra. Eram 3. A Keren, a Gemima e a Keila, Késia. Não, eram 3. Eu lembro da Gemima e da Keren. Se eu esquecer a outra, não tem problema, já conheço 2. Mas eu quero saber o padrão de beleza de Deus. Que mulher é essa? A mulher mais linda da face da terra. E aqui a Bíblia vai falar que essa mulher era bonita, linda. E ela está tomando banho.
E Davi agora ele deseja essa mulher. Vamos ver o texto comigo? Estou lendo aqui no celular. E Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba. Outra versão diz Bete, outra é Betinha, tá bom? É a Batseba. A Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Tem duas informações importantes aqui, gente. Ela tem família. Todo mundo conhece o pai dela, viu? E ela é casada. Mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Gente, agora se depois você quiser acompanhar a partir daí, tá bom? Deixa eu contar a história que eu prefiro, pode ser? Mas vou ser bem fidedigno, tá bom? Cara, Davi está passeando agora em cima do terraço e ele olha uma mulher tomando banho. Eu já vi, gente, preste atenção. Eu já vi gente falando assim para mim. E homem, né? Também, né? Vai tomar banho pelada? Ué, vai tomar banho com o quê? Com roupa? Toma banho pelado mesmo, velho. Mas também, né, deu mole. Que deu mole? O pecador aqui é o Davi, gente. Tem gente que inverte o jogo para a mulher. Que absurdo. Mulher é a pura vítima. Ela não queria vir, para você ter uma ideia. Foi chamada à força. E depois, você vai entender que ela amava o marido dela. A Bíblia fala que ela chorou amargamente quando ele morreu. Ih, já contei o spoiler. Ele vai morrer, o marido. Então, assim, o pecador aqui é o Davi mesmo. Está olhando por cima do terraço. Naquela época, gente, os banheiros não eram do lado de dentro. A maioria dos banheiros eram do lado de fora. E os banhos eram feitos de formas coletivas. Não tinha, todo mundo tem um chuveirinho lá, com box. Não, era do lado de fora mesmo. Quem está errado nessa situação aqui é o Davi. Querendo olhar por cima para ver ali o banheiro de alguém. E essa mulher está tomando banho, e ele deseja essa mulher. E eu preciso dizer um negócio a você. O desejo não é o pecado. Ser tentado não é pecado. Não é pecado. O pecado é cair na tentação. Não adianta você falar assim, eu vi, agora estou em pecado. Meu, você viu. Eu vi uma menina correndo lá no parque, eu vi um homem sem camisa correndo no Parque Lingá. Ai meu Deus, eu já estou pecando. Pecando se você estiver desejando ele. Se você estiver querendo cair na sua tentação, isso é pecado. Agora, ser tentado não é pecado. Como é que você lida com isso? Porque não vai ser uma vez ou outra que você vai ser tentado. É constantemente que você continua sendo tentado. Pode ser na área sexual, pode ser na área da bebida. Tem gente que tem problema com bebida. Tem gente que tem problema com droga. Tem gente que às vezes fumou maconha, e aí teve um problema maior com droga, ficou viciado durante um tempo, e hoje ele está livre, Deus o libertou. Mas de repente ele está passando do lado de um lugar, ele faz assim, gente, vocês estão sentindo o cheiro de maconha? Ninguém sentiu, ele sentiu primeiro, porque ele já experimentou. Então ele vai passar a vida dele inteira lutando contra esse pecado, contra esse desejo de voltar a fumar maconha. Então assim, ele é tentado naquele momento. Mas além de ser tentado, ele fala assim, eu quero cair nessa tentação. Ele manda chamar, ele pede informação, e falam que a mulher tem família, que a mulher é casada, e mesmo assim, é premeditado. Eu fico assim, preocupado, porque existem alguns pecados que, não sei, a gente às vezes até cai numa armadilha, mas tem um pecado que é premeditado. Você sabe o que está fazendo. Eu vi, desejei, chamei uma pessoa, falou que é casada. Não estou nem aí. Chama ela aqui. Isso é pecado premeditado. Eu sei que eu vou cair. E a Bíblia fala que chama ela, ele se deita com essa mulher, e ele manda ela embora. Porque eu vou ser bem sincero com você, viu, gente? Preste bem atenção, você pode olhar para cá, aqui no fundo do meu olho, eu não conheço muita gente aqui. Algum ou outro eu conheço, mas outros não. Quando você faz sexo fora do casamento, você tem esse sentimento de imundície. Você se sente sujo. Quando você tem, às vezes, uma relação, às vezes foi abusado, você se sente sujo. Eu conheci uma menina que falava assim, eu tomo banho 5, 6 vezes por dia, porque eu me sinto suja.
Essa daí é uma consequência do pecado. Você sabe que pecado, não existe pecadinho, pecadão para Deus. É claro que não existe. Deus não vai falar em nenhum momento, pecadinho, pecadão. Pecado médio, pecado em grande escala. Não, Deus fala de pecado. Só que não vem falar para mim que é tudo igual não, porque não é. Tá bom? Vou dar um exemplo para você. Nós vamos terminar, vamos tomar um lanche maravilhoso. Aí você vai comer um dogão, vai ser dogão ou não? O que vai ser? Vai ser um dogão. Aí você vai comer um dogão, você fala assim, velho, quero mais um, mano, quero mais um, mano. Você não precisa daquele mais um, mas você fala, eu quero mais um, mano. Os caras da IPVO tá pagando, velho. Manda mais uma. Aí você manda mais um. Aí você fala, quero o terceiro. Você não precisa daquele terceiro. Mas você quer o terceiro. Aí você come 3, 4. Isso é pecado. Sabia? Se chama gula. Você não precisava. A consequência da gula é passar mal depois. Ai, mãe, preciso de um sal de fruta. Ai, acho que eu vou vomitar. É a consequência da gula. É pecado? É pecado. Qual é a consequência? Ficar passando mal, tomar um sal de fruta. Tá bom? Agora, quer ver outra coisa diferente? Você vai na balada, arranja uma briga, e daqui a pouco você pega uma garrafa de cerveja, plaf, quebra e pum, na cabeça do cara morre. Matou o cara. É pecado? É pecado. Chama homicídio isso. Sabe qual é a consequência? 35 anos de cadeia. Mas não é pecadinho igual para Deus? Pecadão. É pecado. Os dois estão na categoria do pecado. Jesus morreu naquela cruz pelos dois pecados. Pelos dois pecados. Está perdoado. Está perdoado. Conheceu Jesus, pediu perdão, está perdoado. Consequência diferente. Deixa eu tomar um sal de fruta para sair da cadeia. Não, não vai tomar. Não, por favor, foi sem querer. Tudo bem, posso entender que estava ali bravo, mas vai ficar. Sabe, às vezes dá para você sair um pouquinho antes, né? Uns 23 anos, 22 anos ali. Você está entendendo o jeito que eu quero dizer? Parece engraçado, mas é verdade. Consequências são diferentes. Davi agora tem uma noite com aquela mulher. A mulher volta para casa e fala assim, eu estou grávida. Naquela época não tinha teste de DNA, não existia um teste de gravidez na farmácia. Mas a mulher percebeu, meu seio está inchando. Percebi que eu não estou mais menstruando. Eu estou grávida. E o filho é teu. Porque meu marido está na guerra. Ele está na guerra lá com os outros homens. O filho é seu, não tem como ser dele. Agora Davi começa uma série de sequências de erro que não parece o mesmo Davi. O primeiro, gente, se chama mentira. Tem um jeito, mano. Que isso? Aqui é Davi, mano. Ô, louco. Que isso, mano? Vou dar um jeito nesse pecado, ninguém vai ficar sabendo. Pega aqui, ó. Pega aqui minha inteligência. Manda trazer o Urias, o marido dela. O caralho voltar da guerra. Ele pede para ele trazer informação da guerra. Vai ficar mais real, mais real. Pede para ele trazer informação da guerra. E aí, quando ele estiver aqui, velho, eu peço para ele voltar para a casa dele. Entendeu? Eu dou até um presente. A Bíblia fala que ele dá um presente para voltar para casa. E Urias chega e fala assim, sim, senhor, trouxe relatórios da guerra. Estamos ganhando, está tudo bem. Ai, que bom, Urias. Você é um servo fiel, Urias. Que beleza. Urias, vai tomar um banho em casa. Vai lá tomar um banho quentinho. A tua mulher já está preparando esse banho. A Bíblia fala que ele pede para ele voltar para tomar banho. Quem preparava o banho era a mulher. O cara está longe de casa. O que ele pensou? Vai rolar, velho. Vai rolar. E aí não tem como saber, entendeu? De quem que é o filho. Se é meu, é dele. Olha que mentirinha perfeita. Mas a Bíblia fala que Urias não foi para casa. Porque quando ele saiu, ele viu os guardas na frente do palácio e falou assim, a arca da aliança está dormindo debaixo de tenda. Os outros homens estão lá dormindo debaixo da lua, no meio sem colchão, nada. E eu vou deitar com a minha mulher? Isso não é justo. Vou ficar aqui, vou passar a noite inteira com os homens aqui para dizer que eu não tive um privilégio. E aí vão avisar o Davi. Seu Davi, o Urias não voltou para casa, viu? Deu errado o plano. Calma aí, velho, aqui é Davi, mano. Vou fazer uma armadilha melhor para ele. Fala para ele que eu quero jantar com ele amanhã. E aí ele vem para jantar. E ele enche a cara dele de vinho. Eu vou deixar esse cara bêbado, mas ele tem que ficar muito bêbado. Aquele bêbado que esquece as coisas, entendeu? Aí o que eu faço? Eu mando ele para casa, mesmo se ele não se deitar com a mulher, ele vai deitar do ladinho dela lá. Aí no outro dia ela fala, aconteceu. Sério, eu não lembro de nada, não lembro de nada. E ele enche a cara dele, só que ele não volta para casa. E agora vem um outro pecado de Davi. E sabe como é esse pecado? Se chama homicídio. O que Davi faz? Gente, não pode ser o mesmo Davi, gente. Não pode ser.
O que ele faz? Ele faz uma carta. Você não foi para sua casa, Urias? Não foi? Tudo bem, Urias. Obrigado. Servo fiel. Uhul. Eu vou fazer uma carta, ó. Vou fazer uma cartinha. Você leva para o seu comandante, o Joabe? Mas não pode ler. O que é isso, senhor? Pode deixar. E na carta ele escreveu assim: Joabe, estou mandando Urias. Amanhã, coloca ele na frente de batalha, para que ele morra. 3 pontinhos, Davi, anel real. Aí ele molha assim, ó, num selo, assim, coloca, fechou, e fala, entrega na mão de Urias. Ele está dando a sentença de morte para que ele leve para o cara. Mano, é muita maldade. Não pode ser o homem segundo o coração de Deus. Não pode ser o mesmo, gente. Não dá para ser o mesmo. E ele leva. A Bíblia fala que João me pega a cara e fala assim: obrigado, Urias. Obrigado, tá? Amanhã se prepara que amanhã tem batalha. E quando ele vai no outro dia, bota ele na frente de batalha. Você já deve ter visto algum filme. Quando chega na frente de batalha, são os primeiros a morrer. Por quê? Porque vem a chuva de flechas. Eles jogam um monte de flechas, assim, ó, os arqueiros se posicionam, os inimigos, e vem aquela chuva. Você já viu um filme, tenho certeza. É igualzinho. Aí vem aquela chuva de flechas, e quem que morre? Urias. Urias, ele era um excelente guerreiro, não era para ele estar lá. Eles botavam os amadores à frente. Quem guerreava ficava atrás. Mas Urias morre. Quando Urias morre, chega a notícia, lembra da Batseba? Ela chora amargamente, porque o amor da vida dela, o homem que ela escolheu para casar, morreu. Ela não escolheu deitar com o rei. Ela foi abusada, aquela mulher. Ah, mas o rei era autoridade e tudo mais. Ela foi abusada, aquela mulher, e o homem que ela amava morreu. E agora Davi toma essa mulher como esposa. Depois que termina o tempo de luto, diz a Bíblia que Davi ainda sai por cima, bonitão. Fala assim, ela está chorando muito, não, vamos fazer uma honra a Urias. E olha, não posso deixá-la sozinha. Venha morar comigo, vou tomar você como esposa. Olha que homem bom, que homem bom. Essa mulher agora tem um bebê, a Bíblia não fala o nome do bebê. Mas a Bíblia fala que o profeta da época, que não era mais Samuel, era o Natã, o profeta vem conversar com Davi agora. E olha só o que o profeta fala, gente, preste muita atenção. É o capítulo 12 de 2 Samuel, tá bom? O Natã, ele fala assim, oi Davi, profeta, o que trazes aqui de novidade? Vim contar uma historinha para você. São as parábolas. Sabe, a Bíblia está cheia de parábolas. Jesus contou muitas parábolas. Você sabe por quê, gente? Presta atenção. O pessoal não conseguia entender. De verdade, o pessoal era burro. Desculpa, mas não conseguia entender. Jesus tem que falar de perdão. Pedro vai falar assim, quantas vezes tem que perdoar, Jesus? 7, tá bom? Ou 70 vezes 7, não sei que quantas 7 ao dia. Então, não, vou te contar uma historinha, vem cá, que você não está entendendo nada. Tinha um homem, que daí ele tinha um senhor, tinha 2 pessoas que trabalhavam para ele, assim, assado. Enfim, era sempre assim, contando histórias. O pessoal não entendia. E Natã chega contando a historinha para ele. É interessantíssimo, porque Davi, ele esquece quem ele era. Ele fala assim, vem cá, Davi, vou te contar uma historinha, tá bom? Preparado? Preparado? Pode contar. Tá bom, vamos lá. Tinha 2 homens. Um era muito rico. E esse homem muito rico tinha muitas ovelhas. E muitas cabeças de boi. Ele era muito rico. Mas tinha um homem pobre, ele era um pastorzinho de ovelha. E ele só tinha uma ovelha. E ele amava essa ovelha. Ele amava tanto que ele comia junto com ela na mesa. E dormia junto com ela na cama. Um dia o homem rico recebeu um visitante. Em vez de ter pego uma das suas centenas, milhares de ovelhas e algum dos seus bois, sabe o que ele faz? Ele pega a única ovelhinha do homem pobre.
e mata essa ovelha e serve para o seu visitante. Ele nem termina de contar a história. Davi fala assim: eu juro porque é demais de sagrado pelo nome de Deus, que esse homem merece morrer e pagar 4 vezes pelo seu erro. Natã olha para ele: então, meu amigo, esse é você. Você não conseguiu se ver na história. Esse é você. E você já deu a sua sentença. Eu? Como assim? É impressionante que ele esqueceu que ele era pastor de ovelhas. Agora ele está como rei. E ele esqueceu que ele era um pastor de ovelhas. Ele conta a história de um pastor de ovelha, mas ele não se vê mais como pastor de ovelha. Eu sou o rei. Autoridade máxima. Tudo que eu faço, eu posso agora. Que isso, rapaz? Eu tenho 18 anos, mano. Que isso, mano? Eu já sei dirigir, tá? Ainda não comprei carro porque eu estou sem filho, mas já sei dirigir. Tá bom? Já posso votar. Se liga. Estou na faculdade, tá? Eu até trabalho, tá bom? Faço o que eu querer. Ele se achava poderoso, chefão. E não conseguiu se ver como um pastorzinho de ovelha, cara. E aí ele fala assim: olha, mano, esse é você. Deus mandou te dizer que Ele te deu tudo. E você podia ter qualquer mulher do reino. Mas você foi pegar a mulher do teu servo Urias. Ai, por favor, me perdoa. Deus vai poupar você da morte, mas as suas 4 próximas gerações vão morrer. Primeiro que morre é o bebezinho. 4 filhos ele vai perder, Davi. 4 filhos. Primeiro é o bebezinho. Natã vai embora, o bebê fica doente. Durante 7 dias ele fica doente. A Bíblia fala que Davi parou de comer, rasgou as roupas, ficava com a cara no chão, no pó, falando: Deus, me perdoa, Senhor, mas não faz meu filho morrer, por favor, Senhor, me perdoa. Passa 7 dias, o menino morre. Agora presta atenção: o menino tem alguma culpa nessa história? O bebê tem culpa nessa história? Nenhuma culpa. Ai, que Deus mau. Por que Deus faz isso? Tirar a vida de um bebezinho. Porque Deus está tratando Davi, não é o bebezinho. O bebezinho está na glória, gente. Chegando lá, você pode chegar e falar assim: queria conhecer o bebê de Davi. Vai estar lá. Tá bom? Agora o Davi, ele estava sendo tratado. Estava sendo tratado naquele momento. Passado um tempo depois, a Bíblia fala que Davi tem um outro filho, e com a Batseba, né? E chama Salomão. Mas a Bíblia fala também que durante esse tempo ele teve um filho chamado Absalão. Ab é a abreviatura de pai. Já ouviu falar a palavra Aba? Ab é papaizinho. Aba é pai, Ab é o papaizinho. E a palavra Shalom, já ouviu falar? Paz. Absalão, o pai da paz, mas foi o cara que tocou o terror na vida de Davi. Tocou o terror. O filho queria assumir o reinado, ia ser dele, mas ele queria assumir antes do tempo. E aí ele começa agora, expulsa o pai de casa. O pai foge, tem que sair com os seus homens para casa, ele deita com as mulheres do pai, diz a Bíblia. E agora um dia ele está numa guerra, e aí Davi fala assim: olha, cerque, eles estão num bosque, não tem como eles saírem de lá. Pode matar todo mundo, mas não mata o Absalão. Não mata ele. A Bíblia fala que ele tinha o cabelo muito bonito, esse Absalão. Os filhos de Davi eram muito bonitos. Ele era bonito, então os filhos eram lindos. E ele tinha um cabelo muito bonito, os cabelos dele brilhavam como ouro. Era lindo o cabelo dele, compridão. E aí um dia, nessa batalha, ele está fugindo numa mula, olhando para trás assim, ó, e aí tem assim uma árvore com uma forquilha, e ele passa assim, ó, e fica preso no cabelo, com a cabeça, o pescoço, entre o céu e a terra. A mula vai embora, e o Joabe olha para ele e fala assim: ah, rapaz, você vai morrer. Não era para ele morrer, não. Davi pediu para não matar ele. Eu vou matar você, ninguém vai ficar sabendo. Você deu muito trabalho. E ele passa um dardo, diz a Bíblia, e mata ele. O segundo a morrer. A Bíblia fala de um outro que morreu antes desse Absalão aqui, que chama Amon. Esse Amon era filho de Davi, é o primogênito de Davi, o primeiro filho de Davi. Esse Amon, ele olhou, Davi teve mais do que uma mulher.
E ele olhou para uma outra menina chamada Tamar. E ela era a meio-irmã dela. Eram filhos do mesmo pai, mas de mães separados. E esse Amon desejou essa irmã. E aí fez toda uma armadilha, pediu para que trouxesse uma comida para ele. Aí quando trouxeram a comida, mas pede para minha irmã me separar essa comida. Aí quando a irmã veio, trancou a porta, toma ela força, ela implora, diz a Bíblia, ela implora. Ela fala assim, não faz isso comigo, Amon, porque se você me abusar, eu não vou casar nunca mais. Não faz isso comigo, você vai acabar com a tua vida. Não faz isso comigo, eu não estou nem aí. Ele abusa dessa menina, e tem uma noite com ela, e depois ele sente uma repúdia, diz a Bíblia. Ele se sente extremamente sujo, dormir com a minha própria irmã, e ele manda essa menina, tira ela daqui. Ela sai chorando, e conta para o Absalão. O Absalão fala assim, ele fez isso com você? Deixa comigo que eu vou matar ele. 2 anos, diz a Bíblia, que ele esperou. Cara, tem uma série que eu assistia, que é o Game of Thrones. Tem um episódio do Game of Thrones chamado Casamento Vermelho, que é o mais tenso de todos, que é tudo perfeito, faltando 5 minutos para terminar o episódio, no meio de um casamento, parece que vai rolar as pazes, está tudo lindo, os caras vão e matam todo mundo. E foi exatamente isso que o Absalão fez com Amon. Esperou 2 anos para que parasse, para ele achasse que ele estava perdoado. Aí teve uma época de tosquia de ovelha, vou dar uma festa, pede para o pai, traga seus filhos, eu quero que meus irmãos estejam aqui. Não é bom que Amon vá, né? Você não gosta dele. Não, pode trazer, já faz 2 anos. E ele faz uma festa linda, no meio do banquete, depois que ele tomou muito vinho, ele olha para os soldados e fala, agora. E eles matam todo mundo e matam Amon. Tem mais um que vai morrer depois, já é o terceiro, hein, gente? Já é o terceiro. Mais um que se chama Adonias. A Bíblia fala que esse rei também tentou tomar o reinado de Salomão. E aí, por isso, ele também morre. Mandam matar ele. Acabei, gente. Desse jeito? Desse jeito. Está se sentindo mal? É assim mesmo. É assim mesmo, mano. Eu vou falar do pecado, eu vou me sentir bem. Pecado é morte. Pecado é desgraça. Desgraça. Ai, que nome pesado. A ausência da graça. Fica mais bonito assim? Isso é pecado. Vamos ser tentados todos os dias. Estamos voltando aqui, voltando para as aulas, estamos voltando para o trabalho, estamos voltando um monte de coisa. Vamos ser tentados todos os dias. Vamos ser tentados na área sexual, vamos ser tentados em outras áreas também, na bebida, na balada, na droga, enfim, na mentira. Às vezes, para a gente ser aceito, a gente tem que ficar mentindo. Mas como que você vai lidar com essa tentação? É isso que eu quero deixar com você. Cara, um homem segundo o coração de Deus, tocava na mesma banda do Senhor. Tocava junto. Como é que esse homem pode ter cometido tanto erro, cara? Como é que pode? Depois de tudo que ele viveu. Ele derruba um gigante, ele sabe que não foi a força dele. Foi o próprio Deus que deu aquela vitória. Ele escapa da morte várias vezes, ele sabe que não foi dele que fez ele escapar. Sabe que foi Deus projetando e programando o reinado dele. Mas eu finalizo aqui dizendo a você a diferença de 2 coisas. Uma se chama remorso e o outro se chama arrependimento, quebrantamento. Remorso é assim, ó. Ih, rapaz, a mulher está grávida. Que droga que ela está grávida. Ele não está arrependido de ter transado com ela. Ele não está arrependido de ter cometido um adultério com ela. Ele não está arrependido de ter pegado aquela mulher à força. Ele não está arrependido. Ele está com remorso, porque ela ficou grávida. Não acredito, que mancada, cara. Devia ter feito de outro jeito. Isso é remorso. E posso dizer um negócio a você? Deus não gosta de remorso. Tá? Porque remorso é quando descobre o teu pecado e você fica pensando assim, podia ter pecado melhor. Como é que eu posso, no próximo, como é que eu posso fazer para ninguém? Você não está arrependido. Você só está com remorso porque te descobriram. Agora, o arrependimento é diferente. Arrependimento é choro, é rasgar roupa. Naquela época, o pessoal rasgavam as roupas, vestiam roupas de saco, diz a Bíblia, que era tipo assim, estou me sentindo realmente como pó. Eles botavam a cabeça no chão e botavam cinza na cabeça. Essa era a maior forma de mostrar arrependimento.
Isso é quebrantamento. Então eu estou falando para você aqui, às vezes, que precisa de mais arrependimento ou quebrantamento. E uma coisa que eu preciso dizer é que você não precisa estar quebrado para viver numa vida de quebrantamento. Você está entendendo? Você está falando aí, mas está tudo sossegado em casa, está tudo certo, estou de boa. Que bom que você continue vivendo uma vida de quebrantamento. Não precisa estar quebrado para você ter quebrantamento, mas que você possa ser um homem segundo o coração de Deus. A diferença de Saul e de Davi era essa. Se você for olhar a Bíblia, gente, tá bom? Desafio você, 1 Samuel e 2 Samuel. Tá bom? Leia os dois livros depois. 1 Samuel, você vai ver muita história de Saul, também metade da história de Davi, mas aí a 2 Samuel é só a história de Davi. Se você pegar os dois livros, você vai ver mais erro de Davi, do que de Saul. Ué, mas o Saul que era o homem que ele foi rejeitado. Pois é, mas sabe qual que é a diferença de Davi e de Saul? É que Davi se quebrantava, Saul não. Saul não, ele tinha remorso, mas ele não se quebrantava. Vamos ficar de pé, gente? Obrigado pela sua paciência, gente, mas missionário gosta de falar. Vou terminar com o último versículo. Aí ele já falou que vai terminar 10 vezes. Deixa eu terminar agora. Um último versículo. Davi, quando ele está agora mais maduro, a Bíblia fala que Davi morreu com 70 anos de idade. Então, quando ele estava mais maduro, acho que Davi já pensou muito naquilo que ele fez na vida, né? E agora ele vai dar as instruções para Salomão, para o filho dele. Vai falar assim, estou para morrer, estou doente. Você assume a partir de agora, eu vou fazer uma doação grande para que você possa construir o templo. E Salomão, posso dar uma dica para você? Claro, pai, fala para mim, dá uma dica aí. Posso dar mesmo, Salomão? Pode dar, pai, fala aí, pai. Tá, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi. Está lá em 1 Crônicas 28, 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. Não é por troca. Está entendendo? Você tem que servir a Deus de coração íntegro, é de verdade. E não é por troca, é alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. O Senhor conhece o teu coração, é isso que Ele está dizendo. Ele conhece, Ele esquadrinha, Ele sabe pedacinho por pedacinho do seu coração. Se o buscares, Ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, Ele te rejeitará para sempre. Cara, Davi, em outras palavras, está falando para o filho assim, posso dar uma dica? Fiz muita coisa errada. Não tem como esconder de Deus. Essa é a verdade, filho. Ele conhece o teu coração. Não dá para esconder. Tem um caso que aconteceu com a minha vida, ele devia ter conversado um monte. Eu caí, eu pequei, eu menti, tentei esconder, mas Deus conhece o nosso coração. Não há nada que a gente possa fazer em oculto que não seja revelado. Ele conhece. Então, assim, minha dica, filho, é o seguinte: segue Ele de coração íntegro, verdadeiro. Você precisa ter arrependimento, não remorso. Alma voluntária, não é por troca, filho. Você está entendendo? Não adianta você falar assim, tá, eu vou no Move porque eu estou querendo isso. Aí Deus vai ver que eu estou lá no Move, aí Ele vai me dar isso. Não é por troca, é por amor. E lembre-se, meu filho, se você o seguir, Ele vai se achar em você e você vai o achá-lo. Mas se você o rejeitar, Ele também o rejeitará. Ele fez isso com Saul, com outro rei. Eu vi isso, filho. Eu vi. Mas eu falei para ele, Senhor, eu me arrependo, se ache em mim. E eu acho tremendo, gente, porque a história de Davi tem um final feliz. Poderia não ter, mas tem. O próprio Deus escolheu a família de Davi para que viesse o nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando Jesus andava por Jerusalém, andava pelos caminhos, eles falavam assim: Jesus, filho de Davi. Desculpa. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não era filho de Davi. Jesus foi filho do José. Jesus não é filho de Deus. Ninguém falava Jesus, filho de Deus. Falava Jesus, filho de Davi.
porque eu sei que você veio da raiz de Davi. Tremendo, um homem pecador, por que Deus escolheu ele? Você sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Não tem um na terra, gente, que iria escapar. A Bíblia fala sobre alguns homens que o texto não revela para a gente erro. Um deles é José. Você não vai achar uma falha na vida de José. Mas não é porque ele não teve falha, é porque o autor não quis colocar a falha. Você vai ver a história de Davi, você não vai achar falhas, perdão, de Daniel, e você não vai achar falhas na vida de Daniel. Mas ele foi tão pecador quanto eu e você. Davi era um homem que errou, mas soube se arrepender. Custou caro, hein, gente? Custou caro, hein? 4 filhos, cara. Meu Deus. Hoje a gente vive numa outra época, né? Aquela época era a época da lei. Roubou, tinha que cortar uma mão. Matou, tem que morrer. Era essa época, a época da lei. A partir do Novo Testamento a gente vê uma outra época, né? A época da graça. Favor imerecido. Você não merece ser o pecador. Viu, Hudson, bonitinho? Tá falando aí, você não merece. Mas é por graça. Por graça que eu te perdoo. É por graça que você comete os erros e você não colhe esses pecados.